bem? Vamos dar continuidade então agora com a nossa aula de história, tá bom? Eu deixei algumas atividades no caderno para vocês fazerem. Na verdade, eu não deixei no caderno, eu deixei numa folha, tá bom? Para vocês fazerem no caderno. Então, peguem aí essa atividade. Primeira coisa nós vamos fazer, tá bom? Eu vou fazer então a correção das atividades que eu deixei para fazer no caderno, aquele questionário. Vou corrigir a apostila, tá bom? E aí depois vai ficar uma outra atividade, certo? Ok, bem tranquila essa unidade, não é mesmo? É um conteúdo bem gostoso, bem facinho mesmo. Então, primeira questão. Quais eram os principais produtos cultivados pelos primeiros habitantes no Brasil? Quais eram? Milho, mandioca, cará, pimenta, batata, abóbora, amendoim, maracujá e cacau. Tá bom? 2. Explique a técnica chamada coivara. Resumindo, para não ficar difícil para você e para você entender, é uma técnica de queimada para poder limpar a terra para as próximas plantações, tá bom? 3. Cite algumas tribos indígenas que habitam ou habitavam o Brasil. Tupi-Guarani, Caeté, Potiguar, e aí você tem outros exemplos, tá bom? Em forma resumida, como era o modo de vida dos povos indígenas por volta de 1500. Então, a maior parte dos povos indígenas viviam da caça, da pesca e da agricultura. Também produziam suas próprias ferramentas e construíam suas moradias. Resumindo, é isso. Caso você tenha acrescentado algo a mais, muito bem, tá bom? Se não estiver muito longe do que está aqui, tá certo. 5. Qual a diferença entre a arte plumária e a arte corporal? A arte plumária é a arte de fazer objetos com penas ou plumas de aves, não é? E a pintura corporal é a pintura feita com aquelas tintas extraídas da natureza, tá bom? Essa é a diferença. E 6, O seu cotidiano é igual ou diferente ao cotidiano dos indígenas? Dê exemplos. Daí, queria muito ler a resposta de cada um, certo? O que a Gabriela respondeu, o meu cotidiano é diferente do cotidiano dos indígenas. Eu não tomo banho no rio e também ajudo nas tarefas domésticas. Aqui acho que quer dizer, mas também ajudo nas tarefas domésticas, assim como eles, não é verdade? Ok? Corrijam então a atividade, põe certo se tiver certo, se não tiver pausa o vídeo e faz a correção, tá bom? Não vamos deixar nada errado. Ok, agora abra a apostila de vocês lá na página 14 e nós temos lá um poeminha. Página 14, eu deixei para vocês fazerem, vamos corrigir agora, tá bom? Falando tupi. Como vimos, há muitas palavras, mas muitas mesmo, de origem tupi-guarani na nossa língua. Para pensar mais sobre esse assunto, que tal ler um poema sobre o cotidiano indígena? Praticamente todas as palavras que aparecem nele são de origem tupi-guarani. Então vamos lá. Leia o poema e depois responda as perguntas. Macuia, genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Primeira pergunta. Qual é o assunto do poema? Para pensar sobre isso, releia o poema e o título. Então, qual que é o assunto do poema? O que vocês colocaram aí? Esse poema, na verdade, ele gira em torno dos alimentos, não é? Que os indígenas consomem no cotidiano deles, ok? O assunto, então, é em torno dos alimentos que os indígenas consomem no seu dia a dia. A cuia, tá? Que é o título do poeminha, é o recipiente em que eles colocam o alimento para consumo, tá bom? Como se fosse uma tigelinha, a cuia. 2. Os nomes dos alimentos citados no poema são de origem tupi-guarani. Quais deles você já experimentou? Muito bem. Genipapo, já comeu? Açaí? Pitanga? Guaraná? Pequi? Abacaxi?
jabuticaba, cajá. Então, aí é uma resposta muito pessoal. Você vai colocar quais desses alimentos você já experimentou, tá bom? Terceiro, vimos que o nome de vários alimentos que consumimos no nosso dia a dia é de origem tupi-guarani, não é? Qual deles é o seu preferido? Então, desses que nós falamos, qual que é o seu preferido? Ok? Você vai escrever aí, muito fácil. Mitos e histórias. Acompanhe com a professora a leitura lá da página 15. Olha só. Os povos indígenas do Brasil sempre passaram seus conhecimentos de geração para geração. Ou seja, o avô foi passando para o filho, que passou para o neto e assim por diante. Para eles, a melhor maneira de fazer isso é contando histórias. Até hoje, essa é uma forma que os mais velhos têm de repassar aos mais jovens os conhecimentos e os costumes da aldeia e do povo. Muitas dessas histórias são narradas na forma de mitos. Esses mitos podem falar sobre aventuras e conquistas dos ancestrais de determinado povo indígena e trazer lições de vida valiosas. Eles podem até mesmo contar como determinado povo indígena explica o surgimento do mundo, das estrelas, do céu e dos seres humanos. Os mitos são histórias sobre um passado bem distante que ao mesmo tempo dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo, os seres e as coisas vieram a ser como são. Como a própria apostila registra, são mitos, tá bom? Ok. Vocês estão vendo ali uma imagem na página 15 e nessa imagem os personagens da turma do Papa Capim, que é um dos personagens da turma da Mônica, criado por Maurício de Souza, ok? Ele ali mais velho está explicando então para os mais novos alguma história. Na imagem da turma do Papa Capim dessa página, o indígena mais velho está contando um mito para as crianças indígenas. Você consegue adivinhar qual é o tema desse mito? Se você olhar bem para essa figura, fala para mim o que vocês colocaram aí. Surgimento do quê? Muito bem! Ele está explicando para as crianças como foi o surgimento das estrelas, tá bom? Esse mito, ele é muito contado pelos indígenas, tá bom? Aqui do Brasil e também das Américas, ok? Então, é o mito do origem das estrelas, ok? Muito bem. Agora, eu vou passar para vocês as atividades que vocês vão fazer de história, tá bom? Corrigindo as duas questões, nós já conseguimos terminar essa unidade, então nós vamos agora fazer os exercícios de fixação que tem na própria apostila. Você vai fazer a página 16 e a página 17, tá bom? Nesse fazer mais da página 17, você vai fazer daí no seu caderno de trabalhos, tá bom? Vai colocar lá o cabeçalho bem bonitinho e vai fazer essa atividade aqui no seu caderno de trabalhos. Só esse para fazer mais da página 17. O restante, a página 16 e o comecinho da 17, você pode fazer na apostila mesmo. Na página 18 tem mais algumas atividades que podem ser feitas na apostila e na página 19 também tem lá em cima que pode ser feito no caderno caso não caiba na apostila. Resumindo, história, tá bom? Vai ficar para vocês fazerem agora página 16, página 17, página 18 e a página 19, tá bom? Façam com carinho, com capricho e nós nos vemos então na próxima aula.